Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos com a paz gloriosa do Senhor. Amém? Prezados irmãos e ouvintes, quero falar hoje uma mensagem que o Senhor me deu, falar um pouquinho dos 7 anos da grande tribulação que vem vindo aí, para nós ficarmos alerta. Amém? Quero ler com os irmãos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, vamos ler até o 12. Título da mensagem: O Anticristo. Amém? Preste bem atenção, meus irmãos, é tremenda essa mensagem. Ora, irmãos, rogo, aqui é apóstolo Paulo, dizendo aos irmãos: ora, irmão, rogamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Então, no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos não ficar preocupado demais, porque tinha um tempo determinado. E no versículo 3 ele dá a dica do tempo que teria que acontecer para o anticristo chegar. Então, o primeiro sinal ele diz que é a apostasia. E depois a manifestação do homem do pecado, da perdição. A apostasia já se cumpriu. Estamos vivendo os dias da apostasia. A apostasia está sobre a terra. Esse sinal cumpriu. Então, o segundo sinal agora é o aparecimento do anticristo. O aparecimento do anticristo. Amém, meus irmãos? Veja que depois do aparecimento do anticristo, se dá então um arrebatamento. Primeiro é a apostasia, o aparecimento do iníquo, cumpriu os 7 anos da grande tribulação que o Senhor permite que ele vai cumprir, depois o arrebatamento. Veja no versículo 4, o que se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja aqui no versículo 4 que ele quer ser adorado. Ele diz que ele quer ser adorado. Primeiro ele chega dizendo que é Jesus. Depois dos 3 anos e meio, ele quebra a aliança com muitos, como está em Daniel 9, 27. Ele assenta no trono, ele quer ser adorado como Deus. Então, os judeus que esperam ele como Jesus, que não acreditaram no Jesus nosso, que já veio, vão parar e falar: opa, peraí. Mas ele disse que era Jesus, agora ele está dizendo que é Deus. Aí é onde que os judeus vão ver que eles foram enganados, E muitos que ficaram para trás porque não acolheram o amor da verdade, não estão vigiando. São crentes, são evangélicos, mas não estão vigiando. Esse versículo 4, eu quero dar uma paradinha aqui, eu quero ir aqui no livro de Daniel para os irmãos entenderem melhor. Glória a Deus e aleluia. Porque, amados irmãos, o Espírito Santo nos orienta para nós não ficarmos na grande tribulação. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 27, sobre esse anticristo, que ele quebra a aliança nos 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio ele vai dar um de bonzinho, dizendo que é Jesus. Depois ele já mostra quem ele é, dizendo que é Deus. Aí começa a perseguição, é onde ele vai colocar marca, querer colocar marca em todo mundo que estiverem aqui, que não foram arrebatados. Muitos vão aceitar e muitos não. Porque muitos ainda vão ser salvos na dor, mas vão ser. Nós vamos ver depois. Veja o que diz no versículo 27 de Daniel, capítulo 9. E ele afirmará aliança com muitos por 1 semana,
Essa semana profética é os 7 anos da grande tribulação. Então ele, o anticristo, vai afirmar uma aliança com muitos essa semana, que é os 7 anos da grande tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. A metade é os 3 anos e meio. Então 3 anos e meio ele dá um de bonzinho, mas os 3 anos e meio para lá, ele mostra que ele não é Jesus, ele quer ser Deus, ele profana o templo. Esse templo que já está começando a ser construído, né? Já estão fazendo os metrô ali em Jerusalém, já tem as pedras, os candelabros, já tem os sacerdotes, os levitas, a novilha avermelhada, né? Malhada, para fazer o sacrifício como nos dias de Moisés. Ele vai imitar tudo isso aí, né? Quem pesquisar aí no YouTube aí, meus irmãos, vai ver tudo. Já tem pedras, as pedras para edificar o templo, para construir o templo, já tem os candelabros, os sacerdotes, tem tudo lá. É só os irmãos ir na escritura e também pesquisar no YouTube, que os irmãos vão ver, lá em Jerusalém, né? Inclusive já tem até a novilha, né? Glória a Deus e aleluia. Então na metade da semana cessará o sacrifício, que é os 3 anos e meio, e a oferta de manjares sobre ela, sobre a asa das abominações, virá o assolador. Glória a Deus. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele vai fazer tudo isso, mas o que está determinado depois será derramado sobre ele. No fim da grande tribulação, nós vamos ver, Jesus mata ele com sopro, né? Não é que o anticristo tem poder, meus irmãos. É que Deus vai dar esse poder para ele, por causa que o povo, muitos não estão acolhendo o amor da verdade agora. Então, como não estão acolhendo o amor da verdade agora, então vai ter que passar por isso aí. Amém? Voltando aqui então para os irmãos entenderem em Tessalonicenses, no versículo 5, olha o que diz. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, o apóstolo Paulo falando para os irmãos, né? E olha, veja bem, meus irmãos, como é forte o versículo 6. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem está detendo o anticristo, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus que está com a igreja aqui na terra. O Espírito Santo está detendo ele, por isso que ele não apareceu ainda. Mas a palavra do Senhor diz que ele já está na terra às escondidas. Ele já está operando às escondidas. Ele está fazendo muita maldade às escondidas já. Mas ele só não apareceu ainda porque tem um tempo determinado de Deus. E o Espírito Santo está na terra com a igreja. Então, o Espírito Santo está detendo ele. Olha o versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Porque já o ministério da injustiça opera, já está operando na terra. Mas somente um que está detendo ele para ele não aparecer ainda é o Espírito Santo, como está no versículo 7. Veja o versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem Jesus desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, apostasia, o aparecimento do anticristo, segundo sinal, o arrebatamento e a volta de Jesus. Tudo no seu tempo determinado. Tem gente que faz uma bagunça. Não, Jesus vai voltar e pronto. Não, meu irmão. Primeiro é o arrebatamento. Sinal do arrebatamento, apostasia, o aparecimento iníquo do anticristo, do perverso. Depois do arrebatamento, ele faz os 7 anos da grande tribulação que Deus vai mandar. Essas maldades todas. Depois a vinda de Jesus, fala aqui no versículo 8, que matará com sopro. Jesus vem e desfaz ele com sopro. Estou lendo meio rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas os irmãos podem ler com atenção. Olha no versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Então ele vai ter realmente, vai ser um encarnado realmente, um demônio, né? Vai ser um demônio, na verdade, encarnado ali, com sinais e poder que vai ter, e prodígio que ele vai ter da mentira. Se ele falar ressuscita, ressuscita, cai fogo, chove, chove, o que ele mandar, Deus vai dar esse poder a ele.
porque as pessoas não acolheram o amor da verdade, vão ter que acolher o anticristo. Então a coisa é muito séria, meus irmãos. Versículo 10. Olha por que Deus manda a operação do anticristo. Eu vou ler o 10, o 11 e o 12 para os irmãos entenderem. Olha por que Deus manda. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então o povo não receberam o amor da verdade para ser salvo. Então Deus manda a operação do erro. Olha o 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então já que eles creem na mentira, no pecado, Jesus veio e morreu, não deu ouvido, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, eles não deram ouvido. Então o Senhor manda a operação do erro para que eles creiam na mentira, como está no versículo 10 e no 11, olha o 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então não creram na verdade, tiveram prazer na iniquidade. É por isso que Deus manda a operação do erro anticristo. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ser fiéis a Deus, lutar para não ficar nessa grande tribulação, mas subir no arrebatamento, porque o Espírito Santo sobe com a igreja. O Espírito Santo sobe com aqueles que estão preparados, com aqueles que estão vigiando, né? Então é nesse momento que temos que estar pensando. Tem muitas pessoas pensando em riqueza, tanta coisa nessa terra ainda, não estão nem preocupados com a mais realidade. Porque se você vive 100 anos aqui, acabou. Mas com Deus é eternidade, meus irmãos. É trilhões, milhões, trilhões de anos e sem fim. Então você não vai trocar uma vida de 100 anos aqui por a eterna. Olha o que fala no Apocalipse 7:13, nós vamos ler até o 17. Apocalipse 7, 13, nós vamos ler até o 17. Olha o que diz. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no trono, no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então João, na visão, ele vê, o ancião vem até João e diz: esses que você vê diante do trono, quem são e de onde vieram? E João diz: não sei, né? Porque João estava tendo a visão. E o ancião responde: esses vieram da grande tribulação, por isso se acha digno de estar diante do trono, lavar e alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Passaram pelo massacre da grande tribulação, morreram, mas não negaram o Senhor, não aceitaram a marca do anticristo, da besta, e morreram e estão diante do trono. Muitos vão ser salvos, meus irmãos, mas vai ser na dor, vai ser no sofrimento, no desespero, né? Aí não vai ter tempo mais de vaidade, de pecado, de ficar assistindo coisas erradas, não vai ter tempo, vai ter tempo só de escorrer, se esconder, e se for pego, ser morto e não negar o Senhor, e só se humilhar e chorar. Esse tempo vai ser tempo de humilhação e de arrependimento, na verdade, né? Mas muitos vão ser salvos, que nem João viu, né? No Apocalipse ainda, capítulo 13, versículo 16 ao Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 18, olha o que diz. Apocalipse 13, versículo 16 ao 18. E faz que todos pequenos
e grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria daquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então esse anticristo, nessa grande tribulação de 7 anos, ele vai fazer com que as pessoas aceitem o número dele, 666. Vai ser na mão direita, ou na testa, ou na fronte, né? Na testa ou na mão direita. Só nesses dois lugares. Muitos vão aceitar a marca da besta, esse número 666, e vão aceitar o número do anticristo e vão continuar vivendo. Só que eles não têm direito mais com Deus. Eles não têm direito de vida eterna mais, de reinar com Deus mais. Para esses não tem mais salvação. Mas aqueles que morrerem, ficaram para trás por rebeldia agora, mas morrerem e não negar, vão não receber a marca do anticristo, vão ser salvos. Amém? Como está bem claro aqui, no Apocalipse ainda, capítulo 14, versículo 9 ao 11, olha o que diz. Glória a Deus. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, presta atenção, meus irmãos, olha o que o anjo diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão direita, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento subirá para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adorarem a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, para esses que vão receber a marca, vão ser tormento dia e noite diante de Deus e dos santos anjos. Para esse não tem mais perdão. A ira de Deus cairá sobre eles porque eles receberam a marca do diabo, do anticristo, meus irmãos. É muito sério. É muito importante nós vigiar agora para subir no arrebatamento. Sair com o Espírito Santo daqui. Porque quem ficar vão ter que pagar com a vida. Não vai ter direito de comprar, de vender, de nada. E não pode aceitar a marca. E vai ter que viver escondido, correndo, se humilhando, porque sabe que estava em pecado contra Deus. E pagar com a vida. E vai ter direito de vida eterna. Mas não vai ser fácil. Então é melhor subir agora. E os que aceitarem vão sofrer de dia e de noite diante de Deus, santos anjos, como nós acabamos de ver. Amém? Oh, maravilha, glória a Deus e aleluia. Olha, veja bem o Apocalipse 11, 3. Apocalipse 11, 3, que diz. Vamos ver o Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 13. Aqui fala das duas testemunhas que o Senhor enviará ainda por misericórdia para pregar nos 3 anos e meio da grande tribulação. O Senhor é misericordioso, muitos vão ser salvos, mas vai ser difícil demais. É melhor subir agora. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Eu vou começar a ler aqui do 11 mesmo. As duas testemunhas, e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações a pisar, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Estas são as duas oliveiras, 2 catiçais, que estão diante de Deus da terra, do Deus da terra.
Versículo 5: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiserem fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6: esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, os matará. Versículo 8: e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que os espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Versículo 9: e os homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Olha o versículo 10: e os que habitam na terra e se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas foram atormentados os que habitam sobre a terra. O versículo 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Versículo 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui. E subiram ao céu para a nuvem, e os seus inimigos viram. Glória a Deus. Versículo 13: naquele mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto, olha meus irmãos, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Veja, meus irmãos, que essas 2 testemunhas o Senhor enviará nos 3 anos e meio da grande tribulação, para profetizar com saco e cinza, vinda do céu. Essas 2 testemunhas vai ter muito poder também. Quem quiser fazer mal, eles farão descer fogo e consumirão a pessoa, né? Então eles vai ter muito poder também. Se você falar não chove, não vai chover. Se você falar cai fogo, vai cair. Se você falar morre, vai morrer. Eles vai ter muito poder, essas 2 testemunhas. Mas só que quando acabando o ministério deles ali, aquele povo, o povo já vai estar muito atormentado com eles, os ímpios, né? Porque eles são realmente 2 testemunhas que veio para atrapalhar realmente a vida daqueles que não têm Deus ali no momento, mas eles vieram para pregar, profetizar para os que vão ser salvos ainda, né? Na grande tribulação, nos 3 anos e meio para lá. Chega um determinado tempo que Deus vai permitir que a besta faz guerra com eles e vence eles, então eles vão ser mortos, essas 2 testemunhas vão ser mortas ali, ficarão 3 dias e meio numa praça, né? Mas não serão enterrados seus corpos, como está dizendo a palavra, e depois dos 3 dias e meio eles ressuscitam, eles escutam uma voz do céu dizendo: subi cá, então eles ressuscitam e sobem, depois de ter feito aquilo que Deus mandou, eles sobem. Quando eles sobem, os homens maus que mandavam presentes de alegria porque estavam mortos, né? Um mandando presente para o outro com alegria, porque as 2 testemunhas morreram, eles se achavam livres das 2 testemunhas, né? Então eles vê as 2 testemunhas se levantando da praça, vivendo novamente, subindo quando a voz diz: subi cá, subi cá. Então se maravilham, né? E vê o poder de Deus e glorifica a Deus. E nesse momento, a 3ª parte morre, né? Glória a Deus, aleluia. E dá um terremoto e mata 7.000 homens. E os demais ficam atemorizados, né?
porque é um poder tremendo naquele momento, né? Dá um terremoto e mata 7.000 homens. E os demais ficam abalados. Tudo isso, meus irmãos, Deus manda até essas duas testemunhas por amor às almas na grande tribulação. Por isso que o Senhor dá um tempo de arrependimento até na grande tribulação. Só que vai ser momento que não vai ser fácil. A pessoa vai ter que pagar com a vida, viver com fome, com sede, não tem onde morar. Viver se escondendo e se pegarem, vai ter que ser morto, não pode aceitar a marca. Porque se aceitar a marca, vai ser atormentado de dia e de noite, como nós lemos. Né? Pois o irmão pode ler com paciência aí, com mais clareza, com mais calma, que não dá tempo de explicar tudo para os irmãos. Mas vai ser atormentado de dia e de noite diante de Deus e dos anjos. Pois quem ficar na grande tribulação, não aceite a marca. Se humilha, se arrependa, morra, mas não aceita a marca. Para ser salvo, que ainda vai ter salvação, que nem João viu. Mas o melhor é nós se preparar para subir no arrebatamento, para nós não passar por isso. A Bíblia diz que é uma grande tribulação como nunca houve. Como nunca houve. Então, mas para nós não ficar, como está em 2 Tessalonicenses, só para aqueles que não acolheram o amor da verdade, essa grande tribulação. Para quem está servindo o Senhor fielmente hoje, está livre. Mas aqueles que não acolheram o amor da verdade, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, é o que o Senhor manda a operação do erro, que é o anticristo, para dar crédito à mentira. Aí quando eles veem o anticristo, vê que a igreja já foi arrebatada, vê que ficaram, então muitos vão se arrepender e vão ser salvos. E muitos vão se entregar mesmo, né? Porque já não tem nada de Deus, e vão perecer com o anticristo também. E aí, no fim da grande tribulação, Jesus vem e mata o anticristo. Aí é a vinda de Jesus. Já não é o arrebatamento, é a vinda de Jesus. Então vamos se preparar, meus irmãos, para nós subir no arrebatamento, que não vai ser fácil. Amém? Espero que essa mensagem ajude você a vigiar, abrir a tua mente, ser fiel cada dia mais, fazer um conserto naquilo que você sabe que está errado. Deixar o pecado, que nós venhamos se apegar mais a Deus, fazer um conserto dia após dia, e não ficar se apegado com coisas dessa terra, não. Porque os dias são maus, e está tudo se cumprindo, meus irmãos. As profecias, quem lê e estuda as profecias, vê tudo se cumprindo. Jesus diz: crescei no conhecimento e na graça. Como você cresce? Lendo a palavra, estudando, examinando. O metrô já está sendo feito lá para receber, né, a chegada do anticristo. Já tem as pedras, os candelabros, os sacerdotes, os levitas. Tem a novilha já lá preparada. Só está aguardando ele, o Espírito Santo, esperar o Espírito Santo aceitar ele aparecer, que ele já está na terra. O Espírito Santo deixar de resistir para ele aparecer. E aí então todos vão ver ele, né? Mas logo o Espírito Santo sai com a igreja da terra para ele fazer os 7 anos da grande tribulação. Então vamos vigiar e ficar firme com Deus, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.